King Charles's big announcement about Camilla simply shocks everyone. O recente anúncio do rei Carlos sobre Camila deixou tanto a nação como a comunidade real internacional em choque. Esta revelação inesperada destaca a sua dedicação incansável e os imensos sacrifícios pessoais efetuados durante um dos períodos mais desafiantes da monarquia. Notavelmente, apesar das suas contribuições significativas, Camila nunca almejou a coroa. Não foi o papel nem o título que a atraíram. No vídeo de hoje, exploramos como a sua jornada de resiliência e altruísmo redefiniu o seu lugar na família real e o que este anúncio monumental significa para o futuro da monarquia. A dedicação inabalável de Camila em meio à adversidade. Durante a batalha do rei Carlos contra o cancro, Camila tem sido um pilar de apoio inabalável. Como revelou um assistente real, a rainha Camila tem suportado um pesado fardo emocional enquanto apoiava o rei Carlos após o seu diagnóstico de cancro. Este período difícil, marcado por um intenso escrutínio mediático e interesse público, evidenciou a notável resiliência de Camila. Apesar do desgaste pessoal, ela não hesitou em assumir funções públicas adicionais para garantir a estabilidade da monarquia durante o tratamento do rei. Um informante descreveu a experiência como exaustiva, enfatizando a imensa pressão que Camila enfrentava diariamente. Teria sido esgotante para uma mulher com metade da sua idade, explicou a fonte, sublinhando não só o desgaste físico e emocional, mas também a extraordinária força necessária para corresponder às expectativas que lhe eram impostas. Num ambiente onde a vulnerabilidade pode ser vista como fraqueza, Camila conseguiu cumprir as suas responsabilidades com graça e determinação inabalável. Um assistente do palácio relatou como a dedicação de Camila permitiu que o público valorizasse o trabalho que ela vinha realizando discretamente nos bastidores. Deu à mídia e ao mundo a oportunidade de ver o trabalho que sempre desempenhava com maior interesse e clareza. Observou o assistente, sublinhando o impacto transformador dos seus esforços na percepção pública. Um momento particularmente comovente ocorreu durante a visita de Camila, em janeiro, a um centro de cancro da Meg, em Londres. Uma visita que se deu apenas uma semana antes de o Palácio de Buckingham anunciar publicamente o diagnóstico do rei Carlos. Os observadores notaram que ela teve de assumir funções públicas sabendo que o rei tinha cancro, sem demonstrar o mínimo sinal de vulnerabilidade. Este episódio resumiu o duplo fardo que Camila carregava. A angústia pessoal de testemunhar a luta do seu marido, aliada à expectativa de se manter como um símbolo de estabilidade e força para a nação. Para Camila, o título real nunca foi o motor do seu compromisso com o rei Carlos. Conforme noticiado por vários meios, incluindo um artigo na Newsweek, Camila nunca teve interesse em títulos reais. Pelo contrário, o seu coração estava inteiramente dedicado a estar ao lado do homem que amava. Não foi o papel ou o título, seja como duquesa da Cornualha ou rainha, o que a atraía, mas sim estar com o homem que amava, afirmou uma fonte. Este sentimento reflete um compromisso pessoal profundo que transcende o apelo convencional do status e do prestígio. Para Camila, aceitar as responsabilidades inerentes à sua posição não foi uma questão de ambição, mas uma expressão da sua devoção ao rei Carlos. Um informante elaborou ainda mais sobre a sua abordagem singular ao dever. Isso significava aceitar as funções que viriam com ele, mesmo numa fase da vida em que a maioria dos seus contemporâneos estava a podar rosas no jardim ou a desfrutar de agradáveis cruzeiros no Mediterrâneo. Esta comparação marcante não só enfatiza os sacrifícios que fez, como também destaca como a sua vida tomou um rumo dramaticamente diferente do dos seus pares. Tudo pelo bem de apoiar o seu marido e sustentar a instituição que representam. Para além das suas funções públicas e sacrifícios pessoais,
Camila desempenhou também um papel crucial na gestão das responsabilidades do rei durante o seu tratamento. De acordo com um assistente do palácio, a rainha possui um efeito calmante, bem como uma influência energizante sobre o rei Carlos. Esta capacidade única de equilibrar a suavidade com a força tem sido fundamental, especialmente quando o rei se viu sobrecarregado com o grande volume de funções oficiais. O assistente acrescentou que a rainha Camila é a única pessoa no mundo que pode tentar frear o rei Carlos quando ele assume demasiadas funções oficiais, especialmente durante o seu tratamento de cancro. A influência de Camila provou ser inestimável durante momentos de crise, atuando como um contrapeso às pressões da vida pública e garantindo que o rei se mantivesse focado tanto na sua saúde como nas suas responsabilidades. A combinação de uma presença calmante e de uma energia dinâmica permitiu-lhe atuar simultaneamente como força estabilizadora e motivadora, assegurando que a família real se mantivesse coesa em tempos turbulentos. O recente anúncio do rei Carlos sobre Camila catapultou estes sacrifícios pessoais e esforços discretos para o centro das atenções. A declaração não só foi inesperada, como também repercutiu profundamente no público e na imprensa, servindo como um lembrete contundente dos desafios enfrentados por aqueles que se posicionam ao lado do trono. Num momento em que a monarquia se adapta continuamente às expectativas modernas, esta revelação despertou discussões sobre o verdadeiro custo do dever real e os sacrifícios pessoais que, muitas vezes, se ocultam por trás das fachadas regais. O anúncio também provocou debates sobre a futura direção da monarquia. Com o rei Carlos a reconhecer abertamente o papel crucial que Camila desempenhou na estabilização da instituição durante a sua crise de saúde, surge um renovado foco em como a família real pode evoluir, preservando simultaneamente as tradições que a definem há gerações. As palavras do rei obrigaram tanto os apoiantes como os críticos a reavaliar as contribuições de Camila, não apenas como parceira aos olhos do público, mas como uma força vital nos bastidores, que suportou um fardo que muitos mal poderiam imaginar. Superando as críticas públicas, de amante à querida figura real. A trajetória de Camila sob os olhos do público não foi nada fácil. Ao longo dos anos, ela enfrentou críticas severas, especialmente de admiradores da falecida princesa Diana, que analisavam cada aspecto do seu papel na família real. Mesmo assim, apesar do debate público incessante e da intensa pressão da mídia, Camila demonstrou continuamente uma ética de trabalho incrível e a disposição de sacrificar seu próprio conforto pelo bem maior da monarquia. Sua atuação na esfera pública foi marcada por muito trabalho árduo e inúmeros sacrifícios, como afirmou um observador. Essa é a história de como ela transformou um passado conturbado em um legado de resiliência, autenticidade e dedicação. Tudo começou em um quente dia de verão, em 1970, quando o príncipe Charles, aos 22 anos, cruzou olhares com Camilla Shand, de 24 anos, durante uma partida de polo no Windsor Great Park. Diferente da reserva silenciosa geralmente reservada ao futuro rei, a natureza extrovertida e alegre de Camilla brilhou de imediato. Com uma confiança brincalhona que desmentia sua juventude, ela soltou uma piada sedutora. Minha bisavó foi a amante do seu trisavô. E aí que tal? Essa ousada declaração marcou o início do que se tornaria uma conexão para toda a vida, um romance real que, apesar da promessa inicial de felicidade e paz, viria a enfrentar um dos mais intensos escrutínios públicos na história moderna britânica. Seu relacionamento inicial foi marcado por uma genuína cordialidade e um senso de humor compartilhado. No entanto, o destino tinha outros planos. Apesar da forte conexão entre eles, pressões externas e as expectativas do dever real fizeram com que Charles e Camilla seguissem caminhos diferentes.
Charles acabou se casando com Lady Diana Spencer, e Camilla, por sua vez, casou-se com Andrew Parker Bowles. Embora o laço romântico tenha sido temporariamente posto de lado, a conexão entre Charles e Camilla nunca se desfez de verdade. Nos anos seguintes à exposição pública do caso de Camilla com o então príncipe Charles, em 1992, ela passou a ser alvo de ampla vilipêndio. As narrativas da mídia a retratavam como nada mais que a terceira pessoa em um casamento já conturbado entre Charles e Diana. O público foi rápido em julgar, e os fãs da falecida princesa Diana foram particularmente severos, examinando cada movimento e comentário dela. A própria Diana já havia descrito Camilla de forma contundente, comparando-a desfavoravelmente a um Rottweiler. Essa imagem de Camilla como uma intrometida ficou profundamente enraizada na consciência pública e, por muitos anos, pareceu que ela seria definida para sempre pelos erros do passado. No entanto, mesmo com a mídia e a opinião pública imersas em negatividade, Camilla não permitiu que essas críticas a definissem. Em vez disso, canalizou os desafios pessoais e a turbulência emocional em uma força motriz que alimentou seu compromisso com os deveres reais. Sua dedicação não se tratava apenas de sobreviver à tempestade midiática. Era sobre transformar a percepção pública através do trabalho árduo e do envolvimento genuíno com as pessoas. Apesar dos obstáculos, incluindo infidelidade e escândalos públicos, a conexão entre eles perseverou. O biógrafo autorizado de Charles, Jonathan Dimbleby, certa vez observou que, em Camilla Parker Bowles, o príncipe encontrou o calor, a compreensão e a estabilidade que sempre almejara. Esse vínculo inabalável tem sido reconhecido como a base da capacidade deles de enfrentar tempestades pessoais e públicas. A união do casal em 2005, celebrada em meio a sentimentos públicos mistos, marcou um ponto de virada. Com a bênção dos membros mais antigos da realeza e o apoio crescente de figuras como o príncipe Harry, que afirmou: "Para ser sincero, ela sempre foi muito próxima de mim e do William. Ela não é a madrasta malvada." A narrativa em torno de Camilla começou a mudar. Gradualmente, ela passou a ser vista menos como uma intrometida e mais como uma parceira dedicada e uma guardiã capaz dos deveres reais. Seus interesses em comum, como a paixão por Shakespeare, o polo e o bom senso de humor, reforçaram a compatibilidade entre eles, preparando o caminho para uma parceria que agora se completou. Hoje, o rei Charles e a rainha Camilla são um testemunho de que redenção pessoal e serviço público podem de fato andar lado a lado. À medida que os anos passavam, a narrativa começou a se transformar. A resiliência de Camilla, diante das adversidades pessoais e públicas, gradualmente lhe rendeu respeito e aceitação. Quebrando o estereótipo de uma ex-amante que se tornou uma senhora, ela conquistou os céticos ao provar que seu papel na família real ia muito além do escândalo do passado. Um dos pontos de virada nessa transformação foi a sua capacidade de se conectar com as pessoas de maneira muito humana. Durante uma turnê pelas Ilhas do Canal com o rei Charles, por exemplo, Camilla foi recebida com aplausos e votos de felicidades por multidões ansiosas por ver a rainha. Seu sorriso genuíno e sua postura acessível ajudaram a dissipar as dúvidas remanescentes, mostrando-a como uma pessoa de substância e não apenas uma figura controversa. Comemorar seu 77º aniversário marcou mais um marco em sua trajetória. Já não definida apenas por seu passado, Camilla abraçou seu novo papel com dignidade e pragmatismo. Aos olhos do público, ela evoluiu para um símbolo de perseverança. Uma mulher que superou o desprezo e desafiou as expectativas para se tornar uma parte integral da monarquia moderna. Por trás do exterior polido
e dos compromissos oficiais, a vida privada de Camila não esteve isenta de dificuldades. O peso das críticas públicas, aliado aos desafios pessoais, poderia facilmente sobrecarregar qualquer um. Mesmo assim, ela se manteve firme, demonstrando continuamente que a verdadeira força reside na capacidade de superar adversidades com graça. Por anos, Camila enfrentou o duplo desafio de lidar com suas próprias emoções enquanto cumpria suas responsabilidades públicas. Sua habilidade de equilibrar esses papéis foi nada menos que notável. Em meio à constante enxurrada de críticas negativas na imprensa, ela manteve um compromisso com o bem maior da instituição que passou a representar. Esse sacrifício pessoal ficou especialmente evidente durante momentos de crise nacional, onde sua resiliência ofereceu uma influência estabilizadora não só para o rei Charles, mas para toda a monarquia. A rixa inflexível entre a rainha Camila e os filhos do rei Carlos. Apesar de conseguir ganhar o favor da maioria dos membros seniores da realeza e do público em geral, a rainha Camila continua a ser uma figura polarizadora quando se trata dos filhos do rei Carlos. Embora tenha melhorado gradualmente a sua imagem pública ao longo dos anos, tanto o príncipe William como o príncipe Harry continuam a manter distância dela, uma lacuna que reflete ressentimentos pessoais de longa data e conflitos familiares profundamente enraizados. Desde o início do envolvimento público de Camila na família real, já se notavam sinais claros de resistência por parte dos filhos de Carlos. Antes mesmo de Camila assumir o seu papel posterior, mais aceite, tanto o príncipe William como o príncipe Harry já tinham manifestado a sua desaprovação. Nos seus primeiros anos, eles imploraram ao pai com as palavras: "Por favor, não te cases com ela." Esse pedido categórico preparou o terreno para uma desconfiança persistente que nunca se dissipou completamente. As suas objeções não foram apenas fruto de uma rebeldia juvenil, refletiram um desconforto fundamental com a forma como a presença de Camila iria alterar a dinâmica familiar e afetar o legado da sua falecida mãe. A controvérsia em torno de Camila está entrelaçada com o legado da princesa Diana, cuja memória ainda ressoa profundamente na família. As consequências da sua relação com Carlos deixaram uma marca indelével nos filhos, que veem qualquer avanço na posição de Camila como um doloroso lembrete de traições passadas. O príncipe Harry, nas suas memórias, Spare, não poupou as suas emoções complexas, descrevendo a sua madrasta como perigosa e afirmando que ela o sacrificou no seu altar pessoal de relações públicas. Tais declarações revelam um profundo sentimento de traição que vai muito além da mera desaprovação. São sentimentos que se acumularam ao longo de anos de abandono emocional, percebido e espetáculo público. Um elemento significativo que alimentou a rixa é a utilização habilidosa, por parte de Camila, dos canais mediáticos para reabilitar a sua imagem. O príncipe Harry alega que ela iniciou uma campanha calculada, o jogo a longo prazo, uma campanha com o objetivo do casamento e, eventualmente, da coroa, implicando que as suas ambições estavam ligadas a uma disposição para manipular as narrativas públicas. Ele recorda histórias na imprensa que continham detalhes extremamente precisos sobre conversas privadas com o príncipe William, intensificando ainda mais a crença de que ela estava a orquestrar uma mudança na dinâmica de poder para benefício próprio. A relação entre Camila e a mídia britânica tem sido tanto estratégica como controversa. Os seus laços estreitos com figuras influentes dos meios de comunicação, frequentemente criticadas pelo tratamento rigoroso dispensado a outros membros da realeza, apenas reforçaram a impressão de que ela se preocupa mais com a gestão da sua imagem
do que com uma reconciliação genuína. Essas manobras levaram a uma crescente desconfiança por parte dos seus enteados, que sentem que qualquer tentativa de estreitar laços é minada pelo seu aparente interesse próprio. Dentro dos limites do Palácio de Buckingham, as discussões sobre o príncipe Harry e a sua esposa, Meghan Markle, são praticamente inexistentes. Uma fonte real revelou que os assessores da rainha Camila no Palácio de Buckingham quase nunca discutiam sobre o príncipe Harry e Meghan Markle. Esse silêncio deliberado indica uma decisão interna de deixar de lado assuntos controversos que poderiam agravar as tensões familiares. Contudo, essa evasão apenas acentua as fraturas existentes. A relutância em abordar estas questões abertamente cria uma atmosfera em que ressentimentos não resolvidos podem se enraizar, reforçando as barreiras invisíveis que separam Camila dos membros mais jovens da realeza. A decisão de manter tais assuntos em segredo não é simplesmente uma tentativa de preservar o decoro institucional. É também um reflexo do desconforto enraizado que a sua presença provoca na família. Enquanto os assessores seniores e os funcionários do palácio podem vê-la como um trunfo em termos de relações públicas e continuidade, o impacto pessoal sobre o príncipe William e o príncipe Harry é inegável. O custo pessoal da ascensão de Camila dentro da família real é evidente nas complexas emoções expressas por ambos os príncipes. Para o príncipe Harry, a evolução de Camila de uma figura de escândalo para uma de proeminência oficial nunca foi plenamente conciliada com os seus próprios sentimentos de perda e traição. As suas memórias Spare capturam vividamente esse conflito interno, detalhando como a sua reabilitação pública custou o seu próprio bem-estar emocional. A ideia de que ela me sacrificou no seu altar pessoal de relações públicas resume a dor profundamente enraizada que tem influenciado a sua visão sobre a família e a lealdade. Da mesma forma, o príncipe William tem mantido uma postura reservada em relação a Camila, preferindo manter as suas críticas contidas. Apesar das aparências de decoro em eventos públicos, gestos discretos durante encontros familiares traem um desconforto persistente e as traições percebidas. Além disso, a questão vai além de meros ressentimentos pessoais. Uma fonte real disse a Newsweek: muito mais se discute na mídia sobre o que o duque e a duquesa de Sussex estão ou não a fazer num determinado dia do que nunca foi o foco fixo no palácio. Esta observação sugere que, embora o establishment real possa optar por deixar de lado as discussões sobre Harry e Meghan, as tensões subjacentes permanecem sem solução. A distância palpável entre Camila e os membros mais jovens da realeza não é apenas um vestígio do passado, mas um desafio vivo e contínuo que afeta a dinâmica familiar e a imagem pública da monarquia. Dentro do Palácio de Buckingham, o assunto do príncipe Harry, e por extensão a sua relação com Camila, é deliberadamente evitado. Este silêncio quase absoluto diz muito, reflete um desconforto institucional em reconhecer as fissuras dentro da família. A relutância dos assessores em discutir o príncipe Harry e Meghan Markle diz muito sobre a medida em que estas questões são consideradas demasiado voláteis para serem abordadas abertamente. Esse silêncio autoimposto cria um ambiente onde as barreiras invisíveis entre Camila e os seus enteados são reforçadas por um entendimento partilhado de que alguns assuntos é melhor deixá-los sem ser falados. Tal política não só preserva a fachada de unidade, mas também aprofunda o abismo entre aqueles que se sentem marginalizados e aqueles que são percebidos como tendo sido abraçados pelo establishment.
O príncipe William também expressou reservas quanto à influência de Camila sobre os assuntos familiares. Embora raramente manifeste publicamente o seu descontentamento, há uma corrente subjacente de tensão que não pode ser ignorada. Os olhares discretos e as conversas cautelosas em encontros familiares revelam um desconforto persistente, uma sensação de que o equilíbrio de poder dentro da família real foi perturbado. Apesar das demonstrações exteriores de decoro e respeito mútuo, a relação entre Camila e os membros mais jovens da realeza continua tingida de ceticismo e de uma dor não resolvida pelas transgressões passadas. A monarquia britânica moderna é uma instituição impregnada de tradição e ritual, mas que também deve adaptar-se ao cenário social em rápida mudança. Neste contexto, a relação tensa entre Camila e os filhos do rei Carlos coloca um desafio único. Por um lado, a transformação de Camila de uma figura controversa para uma membro respeitada da família real é um testemunho da sua resiliência e dedicação. Por outro lado, o custo pessoal dessa transformação é evidente nas divisões persistentes dentro da família. À medida que a monarquia procura apresentar uma frente unida face aos desafios modernos, as barreiras invisíveis que separam Camila do príncipe William e do príncipe Harry servem como um lembrete marcante de que a unidade não é facilmente alcançada. Essas divisões não se tratam apenas da percepção pública, estão profundamente enraizadas nas histórias pessoais e nas cicatrizes emocionais que definiram as vidas dos envolvidos. O facto de Camila ter conseguido conquistar o favor de muitos membros seniores da realeza e até do público em geral não nega que os seus enteados continuam a nutrir sentimentos de traição e desilusão. A rixa é ainda mais complicada por influências externas. Personalidades mediáticas de alto perfil e tabloides têm desempenhado um papel significativo na formação da opinião pública, muitas vezes amplificando a discórdia com histórias sensacionalistas e manchetes controversas. Não é segredo que a relação de Camila com certos membros da imprensa, incluindo figuras como Piers Morgan e Jeremy Clarkson, contribuiu para a narrativa negativa que a cerca. Como resultado, os membros mais jovens da realeza não estão apenas a lidar com os seus ressentimentos pessoais, mas também com uma enxurrada de representações mediáticas que reforçam o seu sentimento de isolamento. Apesar das posições enraizadas, há ocasionais lampejos de esperança para a reconciliação. Em diversos compromissos públicos, houve momentos em que o príncipe Harry e o príncipe William pareceram deixar de lado as suas diferenças, ainda que brevemente, em prol da unidade familiar. Contudo, tais ocasiões são frequentemente ofuscadas pelo peso dos ressentimentos passados e pela pressão implacável do escrutínio público. A perspectiva de ultrapassar esta divisão é ainda mais complicada pelos caminhos divergentes que os irmãos escolheram. Enquanto o príncipe William tem gradualmente assumido um papel mais tradicional dentro da estrutura real, a jornada do príncipe Harry tem sido marcada por um afastamento consciente da instituição, particularmente após a decisão dele e de Meghan Markle de se afastarem dos deveres reais. Essa divergência só aprofundou a fissura entre eles no que diz respeito às suas opiniões sobre Camila. O simples ato de se reconciliarem com ela é visto como uma concessão a um sistema que há muito criticam, um sistema que, aos seus olhos, tem dado prioridade à imagem pública em detrimento dos laços familiares genuínos. Exploramos a sua notável trajetória
superando críticas públicas, abraçando os deveres reais e conquistando o favor de muitos na elite. Ao mesmo tempo que revelamos as barreiras invisíveis que ainda a separam dos filhos do rei Carlos. O que acham? Será que Camila conseguirá ultrapassar essa distância com o príncipe William e o príncipe Harry? Ou essas tensões persistirão? Deixem os vossos pensamentos nos comentários e não se esqueçam de dar like, subscrever e ativar o sino para mais atualizações reais.